Bom dia! Na nossa última reflexão, nós vimos que o centro do capítulo 5 de Apocalipse é o Cordeiro, Jesus, que foi morto, mas venceu, motivo que o habilita para abrir os 7 selos do livro que estava na mão direita do Pai. Esta mesma cena se expande agora no capítulo 6, com a abertura dos 6 primeiros selos, um a um. No primeiro verso do capítulo 6, João diz assim: vi o Cordeiro abrir um dos 7 selos. Mas qual é o significado desses selos? Para se entender corretamente o significado dos 7 selos, é preciso entender que o Apocalipse utiliza uma estrutura muito comum ao livro de Daniel, lá do Velho Testamento. É a estrutura recapitulação e ampliação. Recapitulação e ampliação. Dessa forma, os 7 selos recapitulam os períodos históricos representados pelas 7 igrejas do capítulo 3, ampliando o significado a partir de novas perspectivas. Enquanto as 7 igrejas assinalam os problemas internos da igreja e denunciam as heresias, os 7 selos condenam a opressão, a violência, a perseguição que a igreja sofreu ao longo dos séculos e que a igreja também praticou. Os primeiros 4 selos evocam figuras, inclusive, que são muito conhecidas de várias pessoas, os 4 cavaleiros do Apocalipse, montando cavalos indicados por suas cores, o cavalo branco, vermelho, preto e amarelo. É claro que cada cor, como também os detalhes de cada cavalo, estão carregados de significados. Esses 4 cavalos, que estão dentro dos 4 primeiros selos, representam a igreja desde o seu início, no primeiro século, até o período conhecido como Idade Média. O cavalo branco representa a pureza da igreja no seu período apostólico e seu caminhar vitorioso. O cavalo vermelho indica o período das terríveis perseguições sofridas e suportadas pela igreja durante o primeiro, segundo e terceiro século, praticadas pelo então Império Romano. O cavalo preto revela um movimento contrário ao cavalo branco. Aquele mostrava a pureza da igreja, esse a contaminação da pura doutrina. Com a oficialização do cristianismo a partir do quarto século, a igreja começou a abrir concessões, várias, negociar princípios, aceitar tradições em substituição à autoridade da palavra. Perdeu-se a pureza do evangelho porque se abandonou a fidelidade e submissão absoluta à Bíblia. Nesse tempo, as sombras teológicas começaram a projetar trevas sobre a igreja. Então aparece o 4º cavalo, amarelo esverdeado, cor de morte. Esse último cavalo simboliza o período da Idade Média, quando a igreja, tendo se afastado da Bíblia como única fonte de autoridade, passou a perseguir, tornando-se uma instituição política e militar, assumindo o papel de poder opressor, perseguidor. Você percebeu que trajetória trágica e infeliz da igreja nesse período do primeiro ao início do 16º século? Começou como igreja pura, depois passou para igreja perseguida, em seguida tornou-se igreja condescendente e por isso contaminada, e por fim igreja perseguidora, opressora, violenta. Que lamentável trajetória, né? Por que será que isso aconteceu? A razão é óbvia. Porque a igreja foi gradativamente e lentamente se distanciando desse livro aqui, olha, a Bíblia. É claro que em todos os tempos, Deus sempre teve seus filhos fiéis, que nunca cederam às pressões da religião oficial e que na maioria do tempo viveram às margens da sociedade. Para essas pessoas, a Bíblia não era a maior fonte de autoridade, era a única fonte de autoridade. Mas agora vamos pensar um pouco no nosso tempo. Você já entendeu que nós não vivemos no período histórico coberto pelos 4 primeiros selos. Mas refletindo um pouquinho sobre isso, pense comigo. Nós vivemos em um tempo parecido com aquele. Nós somos testemunhas de uma multiplicação de tantas ideias e até igrejas que nem de longe poderiam se encaixar na pura doutrina bíblica. O cenário religioso é no mínimo confuso. Mesmo discordando diametralmente entre si em questões essenciais da fé bíblica, cada movimento religioso reivindica possuir a verdade absoluta, o que é contraditório. Eu não estou negando a existência de uma verdade absoluta, claro que não, mas o que eu estou dizendo é que essa verdade está unicamente na Bíblia e fora dela só pode haver confusão e distração. Se Deus sempre teve seus representantes fiéis, até nas épocas mais escuras e sombrias da história, e eu creio nisso, então estou convidando você a fazer hoje parte desse povo.
cuja principal característica é total submissão à palavra, somente à palavra, ainda que tal posição nos custe algum preço. E sempre custa. O afastamento desse livro foi causa de ruína no passado, e para toda pessoa atenta, o passado sempre ensina importantes lições. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe o seu dia e a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, não vivemos em um tempo fácil, e o Senhor sabe disso melhor do que nós. Por isso pedimos discernimento, clareza, para a gente poder identificar o erro, nos afastarmos dele e ao mesmo tempo confirmarmos a autoridade da Tua Palavra em nossa vida. Por favor, cuida de todos nós, que façamos hoje e sempre parte do Teu povo fiel. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.